aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes encaminha. Neste quarto domingo do tempo comum, provocados pela palavra de Deus que nos foi anunciada, ou seja, é o ensinamento do próprio Deus para nós. Nós contemplamos uma das formas especialíssimas do ressuscitado permanecer entre nós. Várias são as formas, pela Eucaristia, pela palavra. E hoje o Senhor nos convida a reconhecermos a sua presença viva entre nós por meio do pastoreio. Ele é o bom pastor que continua a conduzir o rebanho da sua igreja ao longo dos séculos e cuida de cada um de nós, como o pastor cuida das suas ovelhas. Irmãos e irmãs, isto é especial para estes tempos. Porque normalmente nós, povo católico, e não que estejamos errados, hein? Mas é preciso às vezes avançar um pouquinho mais. Mas nós, povo católico, estamos acostumados a reconhecermos a presença real de Jesus na Eucaristia. E é verdade, ele está de modo transubstanciado, é o corpo e o sangue dele que está entre nós. Mas não é a única e exclusiva presença real de Jesus. Muitos católicos estão cobrando dos padres, as páginas do Facebook, a da paróquia também, da arquidiocese que eu acompanho, para os bispos, uma pressão, volta à missa, porque precisamos receber Jesus na Eucaristia. E está bem, que bom que estamos com fome da Eucaristia. Mas não nos esqueçamos, povo católico, não é a única forma, nem exclusiva. E graças a Deus nós temos hoje, nesta pandemia, a possibilidade de a Eucaristia celebrada na igreja chegar no seu lar.
Porque na Idade Média, quando foi inventado o isolamento social, foi inventado quase 1000 anos, no tempo da peste negra. Quando foi inventado o isolamento social por causa das pestes, o povo tinha que ficar em casa e não tinha nenhuma outra possibilidade de ter Eucaristia consigo. Como é que aquele povo na Idade Média conservou a sua fé? Como é que o povo na epidemia, na pandemia da gripe espanhola, no começo do século XX, conservou a sua fé, sem televisão, sem internet? Como é que eles conservaram a sua fé? Reconhecendo que Jesus permanece conosco pela palavra, pela oração em família, pelo cuidado para com os irmãos. Jesus também está presente conosco e em nós quando cuidamos daquele que está ao nosso lado, especialmente zelamos pela saúde do próximo. Então é um domingo especialíssimo para reconhecermos Jesus que está aí na sua casa, tanto quanto está aqui nesta igreja, naquele sacrário. Está aí na sua casa, com você, pai e mãe, com você, pequena comunidade, pequena igreja que agora está reunida para rezar juntos. Quando vocês rezam o terço, quando vocês leem a palavra de Deus, Ele está realmente, são presenças reais de Jesus. Não são transubstanciadas como na Eucaristia, mas são presenças reais de Jesus. E o povo católico precisa reaprender a reconhecer estas presenças reais do ressuscitado. Hoje, nas leituras que nos foram proclamadas, ele apresenta esta imagem, a do pastoreio, a do pastor. Vamos olhar mais de perto esta presença real de Jesus entre nós, no pastoreio, ou seja, no cuidado. Tive a oportunidade de estar em Israel o ano passado e nas minhas andanças nos arredores da cidade velha de Jerusalém, quis olhar um pouco mais de longe a cidade velha, contemplando o Monte Sião e ao fundo o Monte do Templo e a cidade velha. Estava num bairro do lado e há um grande vale, não? Aliás, era ali a Geena, sabe? O Vale da Geena, que Jesus comparou de fato com o inferno, né? Porque era ali que jogava lixo. Hoje não tem mais isto ali, né? E você enxerga do outro lado a cidade velha. E fui surpreendido pela graça do Espírito Santo, no meio de Jerusalém, de ver um pastor com 7 ovelhinhas em volta. Gente, é uma cidade, como Curitiba, que tinha um campo ali, mas é uma cidade. E as ovelhinhas não corriam para a estrada, não passavam na frente dos carros, nas ruas que estavam ali. Para onde o pastor ia, as ovelhinhas iam atrás. E aquele pastor cuidava de cada uma delas, olhava para cada uma delas. E eu fiquei ali contemplando, aquela imagem. Bati uma foto, depois no Facebook. Olhem lá, se conseguirem achar a ovelha e o pastor ali no meio daquela foto, dou um prêmio para alguém, mas está lá, tem lá a foto. Jesus pegou esta imagem que ainda acontece lá em Israel, para mostrar o quanto Ele quer cuidar de nós. Em primeiro lugar, o pastor cuida das ovelhas e conhece cada uma pelo nome, e as ovelhas seguem este único pastor, porque sabem que Ele irá cuidar delas. Isto Jesus faz com cada um de nós, mas atenção, Ele pede de nós que nós façamos isto com os demais. O Senhor ressuscitado, o bom pastor, está presente quando o pai e a mãe de família cuidam da vida, da fé, da espiritualidade, da vida física dos seus filhos. É Jesus que está a cuidar, por meio de você, daquele pequeno rebanho que Ele te deu. Quando um catequista, atenção catequistas que estão participando, quando o catequista tem ao seu redor um pequeno grupo de catequizandos, ele é presença real de Jesus que cuida daqueles catequizandos. Quando os ministros ordenados, o padre, o diácono, que têm responsabilidades por uma paróquia, cuidam de seu povo, desgastam-se pelo povo, não pensam apenas em si, mas desgastam sua vida pelo seu povo, é o ressuscitado que está presente a cuidar do seu povo.
Quando uma determinada pastoral se organiza e o povo de Deus se reúne para cuidar dos demais, olha o que a pastoral social de nossa paróquia tem feito, com a ajuda de todos, né? Com alimentos, com água sanitária. Esta semana estavam aqui, alguns deles, correndo risco inclusive, mas entregando a cesta básica. É Jesus cuidando para que aquelas pessoas tenham vida. Ou seja, o ressuscitado está presente no meio de nós quando somos uma igreja que cuida, que zela, que valoriza o outro, que conhece o outro pelo nome, que sabe o nome daquela pessoa, conhece o desejo daquela pessoa. As ovelhinhas são diferentes umas das outras, né? No rebanho ali, o pastor sabe que aquela ali tem a tendência a fugir, aquela outra é mais brabinha, aquela ali. Então, cuidar de cada um, dar aquilo que cada um precisa. Cada um de nós é Jesus ressuscitado presente no mundo, quando vai ao encontro das ovelhas desgarradas que estão fora do redil, que se afastaram do Senhor. Somos a presença do ressuscitado no mundo. Jesus usa uma outra imagem neste evangelho. Ele diz que ele é a porta do redil, a porta das ovelhas. Estas duas imagens também nos ajudam a entender as dimensões deste cuidado de Deus para conosco e do nosso cuidado para com os demais. Uma das possibilidades de interpretação do texto é que os pastores, naquela época, caminhando pelos campos, pela manhã soltavam as ovelhas para que bebessem água, comessem, e no maior calor do dia precisavam colocá-las em algum lugar com sombra. Então havia lugares preparados, ou eles preparavam, com muros baixos de pedra ou com espinheiros, com uma pequena passagem para entrar e para sair. E o pastor também descansava. Como ele fazia? Ele deitava na porta para que as ovelhas não passassem para fora sem que ele acordasse, e para que os ladrões e os lobos não entrassem sem que ele percebesse. O zelo, o cuidado, né, pela vida daqueles que estão ali. Zelar, cuidar, resguardar para que nenhum se perca. Jesus faz isto conosco. Ele se preocupa quando algum de nós dá as suas escapadinhas para fora do redil. E às vezes nós o fazemos. E ele se preocupa. Ele deita-se na nossa frente para que não sejamos atacados pelo lobo, por aquele que quer roubar, matar e destruir. Ele se coloca ali no cuidado. E é assim que cada um de nós precisa fazer também com aqueles que nos foram confiados. Impedir que o mal se achegue, impedir que o pecado tome conta, puxar a orelha. Vivemos nesse tempo em que parece que não dá para falar nada, que todo mundo tem mimimi, né? Não dá para falar nada, e fica uma choradeira. Mas exortação faz parte do pastoreio. Exortar, alertar o outro quando estamos percebendo que ele está indo pelo mau caminho, quando percebemos que o ladrão está roubando e tirando do caminho da vida. É Jesus ressuscitado a nos exortar, a puxar a nossa orelha quando alguém nos corrige. É Ele que está ali. E quando fazemos isto com o outro, com amor, com carinho, com jeito, é o ressuscitado que está a nos ajudar. Uma outra possibilidade de interpretação deste texto, porque ele foi dito por Jesus, o discurso foi dito em Jerusalém. Logo depois de Jesus curar o cego, e os judeus, os líderes dos judeus, expulsarem o cego da sinagoga. Logo depois Jesus faz todo o seu discurso do bom pastor, que está no capítulo 10. Jesus está ali e há uma porta na cidade de Jerusalém, conhecida como Porta das Ovelhas, pelas quais os pastores chegavam com as ovelhas escolhidas para que fossem oferecidas em sacrifício no templo. A Porta das Ovelhas, que provavelmente fica perto de hoje, onde hoje é em Jerusalém, a Porta dos Leões, talvez até a mesma. A Porta dos Leões, que se passa ali para ir por Monte das Oliveiras. Quando Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas, ele está dizendo o quê? Que ele é o caminho para que o rebanho se achegue ao seu Deus e se ofereça em sacrifício ao seu Deus, como aconteciam com as ovelhas no templo de Jerusalém.
por Jesus, nós nos oferecemos em sacrifício ao nosso Deus. Nós nos associamos a Jesus na sua cruz. Esta é outra forma do ressuscitado estar presente no meio do mundo. Porque se ele ressuscita com as suas chagas, isto significa que as dores da cruz continuam presentes no ressuscitado, de uma forma misteriosa. Quando você sofre perseguição, doença, aflição, é o ressuscitado que está a dar a sua vida pelo mundo. E quando o irmão sofre, chora, morre, adoece, é perseguido, tenha ele fé ou não, acredite ele em Deus ou não, ali está o ressuscitado a sofrer mais uma vez por amor à cruz, por amor de nós, passando pela cruz. Tenhamos a capacidade de sermos um povo que tem misericórdia, um povo que reconhece em Jesus um caminho de se oferecer ao Pai quando sofrermos, mas um povo que também tem misericórdia daqueles que sofrem, daqueles que padecem. Isto é conteúdo revelado por Jesus. Isto não é esquerda, nem direita, nem centro, nem comunismo. Isto não é. Isto faz parte do conteúdo revelado por Jesus. Ter misericórdia daquele que sofre, porque no capítulo 25 de São Mateus, que não foi apagado do Evangelho, no capítulo 25 Jesus diz: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste. O ressuscitado está ali, naquele pobre pelo qual você passou muitas vezes e nem deu bola, e não sabe nem o nome. O ressuscitado está naquele que está na cama do hospital sofrendo, naquele que está morrendo com esta doença que aflige o nosso país, e não é mentira, não é verdade. Ele está ali, dando a vida por nós. Atenção, povo católico, Jesus nos alerta: o ladrão quer matar, roubar, matar e destruir. Atenção, povo católico, quem venera a morte, quem celebra a morte, precisa converter-se. No coração de um cristão jamais pode estar a alegria ou o descaso com relação à morte, porque o pastor veio para que as ovelhas tenham vida e vida em abundância. Se nós lamentamos e odiamos e detestamos o aborto, porque ali há vida, em cada ser humano que podemos cuidar, que podemos zelar, precisamos também detestar aqueles que empurram as pessoas para a morte. Não a pessoa, mas o gesto de empurrar uma pessoa para a morte. O cristão zela pela vida. Em nossa boca deve estar sempre: eu também, Jesus, como tu, estou aqui para que as pessoas que estão ao meu redor e os meus próximos tenham vida e vida em abundância. Quando zelamos pelo outro, quando cuidamos do outro, é o ressuscitado que está a cuidar dos seus, para que tenham vida e vida em abundância.